Irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mas vamos fazê-lo com uma oração, pedindo a presença do nosso Deus nos nossos corações. Vamos então orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tu possas perdoar, Senhor, todo o nosso pecado. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Nós te clamamos, Senhor, para que Tu possas limpar através do precioso sangue do Senhor Jesus. Para que assim, Senhor, nós possamos ter comunhão contigo, intimidade com o Teu Espírito Santo. Nós te clamamos assim, pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos a Tua presença nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos então agora começar por louvar, glorificar o nome do Senhor com um hino que irá ser projetado. Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas Tu. Irmãos, vamos ainda cantar mais um hino. Todos nós podemos louvar, glorificar o nome do Senhor com alegria. Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas Tu. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome. Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso, o Deus poderoso que está no nosso meio. Nós Te glorificamos, Senhor, pela forma, Senhor, como Tu tens abençoado as nossas vidas. Te adoramos, Senhor, porque nada nos tem faltado. Tu tens cuidado de nós. Nós queremos louvar e queremos glorificar o Teu nome pela bênção que temos de poder estar na Tua presença. Nós Te adoramos, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino de louvor ao Senhor e depois iremos ouvir uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas.
tua vinha plantada por tua mão. Senhor, protege no mal da tentação. Tua igreja espera em ti, pois és fiel. Visita a tua vinha, guarda de Israel. Estende as tuas asas sobre nós, abriga-nos à sombra do teu amor e faz brilhar a glória do teu ser. Visita a tua vinha, ó Senhor, visita a tua vinha com poder. Em volta pranto e densa escuridão, mas no teu sangue há luz e proteção. E tua palavra mais doce é que mel. Visita a tua vinha, guarda de Israel. Estende as tuas asas sobre nós, abriga-nos à sombra do teu amor e faz brilhar a glória do teu ser. Visita a tua vinha, ó Senhor, visita a tua vinha com poder. Estende as tuas asas sobre nós, abriga-nos à sombra do teu amor e faz brilhar a glória do teu ser. Visita a tua vinha, ó Senhor, visita a tua vinha com poder. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja a ficar de pé e nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E vamos iniciar a leitura no versículo 5. Atos, capítulo 12, verso 5. Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias.
E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas confiava que via alguma visão. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos que na meditação da mesma, Senhor, Tu fales aos nossos corações, Tu visites as nossas vidas. Nós pedimos essa bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos ficar sentados. Irmãos, este texto, ele nos fala de um momento difícil para os irmãos da igreja, para os apóstolos em particular, pois a igreja ela começava a ser perseguida de forma muito violenta, até mesmo com mortes, né? Herodes ele tinha mandado matar um dos discípulos que nós conhecemos, que foi o apóstolo Tiago. E como ele viu que isso agradava à multidão, que a confusão que tinha sido gerada, esta perseguição agradava a uma grande parte, particularmente aos religiosos, que foram também eles os principais perseguidores do Senhor Jesus. No tempo do Senhor Jesus, nós vemos que as grandes dificuldades, as grandes provas, ou uma grande parte delas que Jesus passou, situações que ele teve que se confrontar, em que ele teve que ultrapassar obstáculos difíceis, os religiosos eles estavam presentes, mesmo na sua morte, né? Isso foi algo que foi bem visível também para quem conhece a história. Então Pedro, ele tinha sido, logo após esta morte terrível de Tiago, tinha sido morto à espada, Pedro ele foi colocado na prisão, mas diz aqui a palavra do Senhor que ele era guardado na prisão e a prisão ela estava muito bem guardada. O objetivo era que Pedro, ele, de forma alguma, ele saísse dali. Então, ele estava a ser guardado, né, como se costuma dizer, né, aquela prisão estava sendo guardada com unhas e dentes. Portanto, não falhava ali nada, humanamente falando. Mas nos diz que no meio desta dificuldade, desta prova difícil que Pedro estava passando, ele logo a seguir ele ia ser presente às autoridades, e nós sabemos que muito provavelmente a sentença não iria ser algo leve, não iria ser uma coisa boa, mas provavelmente o seu destino seria a morte também. Sabendo isto, sabendo o quadro que este homem, este servo de Deus, ele estava passando, a igreja se uniu e como nos diz a Bíblia, fazia contínua oração por Pedro. Nós já lemos o texto, nós já percebemos, e quem conhece até aquilo que nós não lemos, sabe que um milagre aconteceu, mas esse milagre ele não foi fruto do acaso, mas ele teve uma contribuição muito importante, fundamental, que foi a oração. Este era um momento em que a igreja ela vivia união, a unidade era uma das marcas. Hoje falamos muito acerca de igreja como corpo de Cristo, e é esse o modelo de igreja onde nós queremos estar, é aquele modelo que nós queremos viver na prática, não ter só no papel, dizer que sim, que vivemos isso, mas queremos verdadeiramente viver, no dia a dia, na nossa experiência com o Senhor, na relação entre os irmãos. Nós queremos ter essa experiência de viver igreja como corpo de Cristo. Sabemos que a unidade ela é fundamental. Sabemos que há algo que é comum, que é a fé que nos une, a fé que faz ultrapassar as diferenças e as barreiras humanas que nós temos, naturais, entre todos nós. Mas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, pela fé, é muito maior do que as nossas diferenças, não é? E o Senhor tem operado esse milagre da unidade, de nós vivermos como está escrito no livro de Atos, o nosso coração e a nossa alma serem um só. Eu acho esse aspecto fundamental, essa é a nossa experiência. Mas há algo também que é a cola, vamos dizer assim, que gruda tudo isto, é aquele ingrediente fundamental
que nada disto vai ser vivido, nada vai acontecer se não existir oração. Porque a oração, ela revela a dependência que o homem, e a igreja em particular, tem em relação a Deus, expressa a fé que nós temos nele, expressa a confiança que nós temos nele. Sabemos que se nós pedirmos, se nós nos dirigirmos a ele no meio da nossa necessidade, se nós invocarmos o seu nome, sabemos que Deus ele não é insensível e ele não deixa de operar, mas ele atenta à nossa oração. Então eu queria começar por falar neste aspecto, na oração do corpo. A oração no corpo, a oração uns pelos outros, ela é fundamental. E é algo que às vezes passa um bocadinho ao lado, mas na vida da igreja ela tem que estar, vamos dizer assim, nos primeiros itens das nossas prioridades. Se nós temos várias prioridades e as primeiras prioridades são individuais, a nossa relação com o Senhor, o servimos ao Senhor, a nossa salvação individual, mas enquanto corpo, e para que nós possamos dizer e viver, não de aparência, não de palavras, mas na prática, nós temos que orar. E temos que pagar um preço pelos irmãos, pelos necessitados, porque eles estão à nossa volta também. Claro que pelo perdido, mas em primeiro lugar o amor ele tem que ser exercitado dentro da igreja. Se eu não viver esse amor, se esse amor ele não for exercitado dentro da igreja, provavelmente eu não vou ter condições para lá fora expressar isso também, certo? Porque em primeiro lugar são os irmãos, não é? São aqueles que estão partilhando a mesma experiência, cujo sangue que corre no nosso corpo, nós somos os membros, é o mesmo sangue. Há unidade, há uma experiência que é única. É uma experiência que nós temos vivido e que nós valorizamos. Não é? Provavelmente as pessoas lá fora, ou quase certeza, elas não valorizam porque não conhecem. Então é algo que nos une. Então esta oração ela é fundamental, foi fundamental na vida da igreja. Houve sinais, por exemplo, logo após o Pentecostes, fruto da oração no corpo dos irmãos. Há vários casos na Bíblia, eu lembro de Jó, por exemplo, Jó ao orar, não por ele, deixando uma situação tão difícil que eu no lugar de Jó acho que não conseguia, a minha cabeça provavelmente não conseguiria pensar em mais nada nem em ninguém. Tal era a aflição que ele estava passando. Mas apesar de tudo, ele teve tempo, vamos dizer assim, e o amor de Deus que estava no seu coração permitiu que ele orasse, vamos dizer assim, pelos seus amigos, pelos seus companheiros, que às vezes até deram algumas palavras às vezes menos corretas, preferiram às vezes algumas palavras até um bocadinho fora de tempo, umas vezes com boa intenção, outras vezes nem por isso. Irmãos, lembramos de outras situações, de Ezequias, o rei Ezequias, quando ele estava em aflição, a importância da oração do povo, dos seus companheiros, vamos dizer assim, é como se fosse a igreja daquele tempo. Eliseu, ele usufruiu disso também. Daniel e os seus amigos também, a oração ela esteve presente também. Irmãos, e neste momento, a igreja ela fazia contínua oração. Oração é também a nossa, é também a nossa defesa principal. Nós enquanto servos do Senhor, neste mundo difícil e neste mundo em que a nossa fé sistematicamente, constantemente, ela é posta à prova, nós temos que, olhando para aquela figura bíblica também, nós temos que ter todos os dias a nossa torre. E nós temos que estar no alto dessa torre vigilantes. E essa vigilância, esse passo, vamos dizer assim, esse ato que me aproxima de Deus, que me faz ser vigilante, que me faz estar perto de Deus, que me faz buscá-lo, que sou eu que quero que Ele esteja perto de mim, que Ele não se ausente de mim, é a oração. É o elo que nos liga, não é? Nós nos lembramos da escada lá de Jacó, aquela ligação, aquela escada com uma ligação entre o homem e Deus. E a oração ela opera esse milagre na nossa vida. Então, irmãos, é fundamental e nós temos que valorizar a oração. Nós estamos vivendo momentos difíceis e a oração ela tem que ser o ingrediente principal.
Às vezes nós sentimos que nós não temos capacidade, em tantas situações da nossa vida que nós sentimos que não temos capacidade, não temos força, não temos como, mas há um que nós sabemos que tem poder para operar. É o nosso Deus. Então a confiança nele tem que estar presente. A oração não é uma perda de tempo. Se nós achássemos que era perda de tempo, não valia a pena perder tempo dessa forma. Mas nós sabemos que a oração é transmissão de vida. E quando nós o fazemos, nós estamos não só a acumular, a encher a nossa vida das bênçãos do Senhor, nos aproximando do Senhor, nos enchendo do seu Espírito, mas estamos também transmitindo aos outros, estamos a dar um pouco daquilo que nós temos recebido também, não de forma egoísta, mas estamos partilhando com a igreja, com o corpo. Irmãos, isso é algo de maravilhoso. Pedro, ele era guardado na prisão. É assim, era impossível, humanamente falando, sair dali. Mas a igreja com fé fazia contínua oração por ele. E a igreja, eu não tenho dúvidas que a igreja ela queria que Deus tinha poder para operar o milagre. Porque eles já tinham visto algumas coisas acontecer e havia muitos relatos de experiências também do passado. Não só no povo de Israel, mas no tempo do Senhor Jesus, com os apóstolos também, tanta coisa aconteceu. E provavelmente os romanos também, eles também desconfiando de tudo aquilo que eles já tinham ouvido, não vá alguma coisa acontecer. Eu lembro, por exemplo, da ressurreição do Senhor Jesus, né? Como aquilo mexeu com as mentes, como as pessoas ficaram baralhadas. O que é que afinal aconteceu aqui? Quem é que roubou o corpo? Oh, irmãos, na oração da igreja, Deus opera milagres, Deus se faz presente, Deus responde à nossa oração. Então é importante fazer um pouco este exercício de deixar, irmãos, buscar ao Senhor sempre, manter este elo de ligação que é a salvação, alimentar a minha salvação, a proximidade entre mim e o Senhor todos os dias. Irmãos, mas essa deve ser o nosso objetivo principal. Mas depois disso, nós darmos. Nós não vivemos tão virados para dentro, mas nós darmos também aos irmãos, darmos ao próximo, lutarmos pela igreja, pelo crescimento, por aqueles que estão em aflição, por aqueles que estão doentes, pelos lares que estão sendo afetados, pelos casamentos que estão sendo abalados, pelos filhos que se estão perdendo, enfim, por tantas situações, mas também em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele diariamente faz na nossa vida. A oração tem estas duas facetas, não é? Estas duas valências. Irmãos, e é interessante que Deus, Ele opera. E Ele opera não segundo a nossa razão, porque aquilo que aconteceu e que nós lemos no texto, nem vamos entrar muito em detalhe, mas nós percebemos que, se me perguntassem assim, como é que nós vamos tirar Pedro lá daquele lugar, daquela prisão, eu provavelmente começava a engendrar uma coisa qualquer, mas sempre de fora para dentro, certo? Porque eu não tinha hipótese de ser teletransportado para aquele lugar para tirar dali Pedro, tinha que ser sempre de fora para dentro. Mas é interessante como Deus, e esta é a nossa lógica, é a lógica humana, são os limites da razão que nos permitem ver as saídas dentro de um determinado espectro, por assim dizer. Nós não conseguimos sair dali, não conseguimos passar daquilo que é a razão. Mas o poder de Deus, ele vai para além da razão, não é verdade, irmãos? O poder de Deus, ele ultrapassa tudo isso. E o poder de Deus fez com que o milagre ele acontecesse ao contrário, de dentro para fora. Irmãos, e a oração ela tem estes efeitos. Pedro ele era guardado, Herodes iria fazê-lo comparecer nessa mesma noite para o condenar, e eu diria à morte, claramente. E naquele momento eu acho que não conseguia dormir, mas Pedro estava dormindo naquele momento. Irmãos, esta é uma das valências, este é um dos efeitos da oração. É que a oração, mesmo em momento de aflição, traz o sono no bom sentido, traz a paz à nossa vida. Nós conseguimos, ela permite com que a tempestade da nossa alma, ela seja acalmada. Irmãos, esse é um dos grandes benefícios da salvação. Se me perguntarem, uma das grandes experiências que eu sinto ao ter Jesus na minha vida é exatamente isto. Porque Jesus, ele vem
veio acalmar a tempestade da minha alma, da minha vida, apaziguar, trazer alegria, trazer esperança, trazer paz, mesmo nos momentos difíceis que nós passamos. Provavelmente alguns irmãos estão passando, alguns estão passando de certeza, e nós sabemos isso. Ele estava então ali dormindo, preso, ainda aprisionado, mas firmado na fé e na confiança no Senhor. Às vezes ainda não vimos a saída, mas nem por isso nós deitamos a toalha ao chão, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor, Ele não nos abandona. Irmãos, então, eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quando há oração, quando o corpo se mobiliza e ora, o anjo do Senhor, ele se faz presente. E o anjo do Senhor nos fala aqui, nos falando da presença do Senhor na nossa vida. O Senhor, ele se faz presente, ele não nos abandona, ele não nos vira as costas. E nesse momento em que o anjo apareceu, o que é que aconteceu? Resplandeceu uma luz na prisão. Então, no meio da escuridão, no meio da dificuldade, se faz luz. E esta luz é a luz da esperança. É a luz, é aquele momento em que nós percebemos que Deus, ele está a operar. Que as causas, elas não são nossas, mas são também do Senhor. Não são só nossas, são também do Senhor. O Senhor está presente. Irmãos, e não tenham dúvidas de uma coisa. As nossas causas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, elas não são só nossas, elas são do Senhor também. O Senhor não permite que nós possamos estar sozinhos, abandonados, entregues à nossa sorte. As nossas causas são as causas do Senhor também. As nossas lutas, as nossas provas, é como se a menina dos olhos do Senhor, elas estivessem sendo afetadas, estivessem sendo tocadas, feridas, magoadas. E o nosso Deus, ele não é insensível, porque ele nos ama de forma maravilhosa e incondicional. Então, resplandece a luz. No meio da oração, o milagre acontece. A luz, ela resplandece. No meio da dificuldade, ali, mostrada ali através da prisão. A prisão, ela nos fala dessa dificuldade. Pedro, naquele momento, foi tocado na ilharga e despertou dizendo: levanta-te depressa. Irmãos, e o Senhor, ele nos levanta. Às vezes nós estamos nesta situação, caídos, sentindo-nos perdidos, sem solução, às vezes até sozinhos, fruto do desespero, mas o Senhor nos diz: levanta-te. Tem fé, tem confiança em mim, eu te levanto, eu te esforço, eu te ajudo, eu te dou a mão, eu não te abandono. E levanta-te depressa, porque o Senhor, ele quer operar na nossa vida. O Senhor tem urgência em operar na nossa vida. Que as cadeias, elas possam cair nas nossas mãos. E naquele momento, o anjo lhe disse: cinge-te e ata as tuas alparcas. Irmãos, nos fala de forma resumida das vestes da salvação. As vestes da salvação, nós temos que tomar posse, nós temos que viver isso na nossa vida. Vestes de salvação. A nossa vida, ela tem que estar revestida de tudo isso que nós falámos até agora. Mas da salvação em primeiro lugar. Tem que ser essa a marca da nossa vida. Quando olham para nós, as vestes, elas são bem claras. Aquilo que eu trago vestido é claro, não é? É uma marca. E essa marca, a igreja tem essa marca. Vidas transformadas e separadas pelo Senhor. Lança, irmãos, às costas a tua capa e segue-me. Irmãos, e naquele momento, é algo que nos fala do conforto do Senhor, de uma vida nova, mas volto ao princípio da mensagem. Tudo isto acontece quando a igreja ora. E nós queremos ver isto acontecer ainda mais nas nossas vidas. Mas para isso a igreja, ela tem que estar mobilizada, tem que haver oração. Porque Pedro, ele era um servo do Senhor. Às vezes é o servo do Senhor que está perdido, é o servo do Senhor que está em dificuldade, que precisa da oração dos irmãos, que precisa da ajuda, precisa do recurso do Senhor, mas é também o perdido que está lá fora.
Nós não podemos ser insensíveis também àquilo que está lá fora. E ele achava que tudo aquilo não passava de uma visão. Ele achava que não era real. Mas quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta que dá para a cidade e ela se abriu por si mesma. E naquele momento é como se a ficha ela lhe tivesse caído. E Pedro percebeu que tudo aquilo era real e era a operação de Deus na sua vida. Irmãos, Deus quer operar da mesma forma na nossa vida. Que nós possamos nos unir, que nós possamos estar juntos em oração, que isto possa ser uma marca na igreja, a oração no corpo. Porque essa oração ela é eficaz, ela faz acontecer. Porque Deus, Ele tem poder. E a sua palavra, ela tem poder para fazer acontecer tudo e qualquer coisa nesta vida. Amém, irmãos? É uma palavra curta, mas é esta a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e fala de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e fala de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Glórias a Ti, Senhor. Bendito sejas Tu. Senhor, nós queremos louvar, glorificar o Teu nome, Senhor, pela Tua presença sentida nos nossos corações, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, mas também, Senhor, de louvar, de glorificar o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor, porque sentimos, Senhor, a Tua paz nos nossos corações. Sentimos, Senhor, a Tua alegria nas nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Senhor. E nós fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. E dizemos que o amor do nosso Deus o Pai, a maravilhosa graça, a salvação do Senhor Jesus, as doces consolações e o poder do Espírito Santo possa ser, irmãos, connosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Amém, irmãos. Nosso culto está terminado. A todos, a paz do Senhor Jesus.